você não está conseguindo aprofundar seus conhecimentos de história do Brasil porque você está estudando errado. Meu nome é Gregório Palaia e hoje eu vou te explicar como você vai aprofundar os seus conhecimentos nesse assunto. E bom, a resposta é muito simples. Livros. Exatamente, livros. Por um momento da minha vida eu fiz faculdade de História e tudo mais, e estava animado em querer aprender, e no final das contas eu cheguei à conclusão de que onde você mais vai aprender História são por meio dos livros. Não tem jeito. Não tem outra saída. E bom, hoje basicamente eu vou indicar alguns livros que eu já li sobre a história do Brasil. Ainda ficou alguns na minha prateleira, mas eu peguei aqui os principais e vou mostrar para você o que cada livro pode te trazer, o que cada livro fala um pouco, para você ter uma noção, anotar, guardar, comprar esses livros posteriormente. E bom, basicamente é isso. Então vamos lá. O Livro de Ouro da História do Brasil. Esse livro é razoavelmente bom, eu diria que é uma nota 3 de 5, tá? Dá uma boa contextualização da história do Brasil. Mas como a gente está falando aqui de aprofundamento, ele acaba não correspondendo tanto assim. Mas é claro que isso aqui é, sem brincadeira, 20 vezes mais aprofundado que um livro didático. E isso é natural. E eu não vou nem falar sobre vídeos, né? Acaba que os vídeos eles são bons, são inspiradores, eles são um ponto de partida, mas onde você vai aprofundar é em livro. Só para você ter uma ideia, normalmente um roteiro de filme, né, uma história ali, não a parte dos diálogos, mas também um pouco. De uma maneira geral, o roteiro de um filme, a cada página é 1 minuto de filme, tá? Então você calcula mais ou menos que, sei lá, um filme que tem 120 minutos, é um roteiro ali de mais ou menos 120 páginas. Agora imagina um livro de 400, 500 páginas. Ou seja, como se fosse um filme de 500 minutos, tá? Então é só para você ter uma ideia o tanto que um livro pode aprofundar. Então, bom, esse é o primeiro livro. Segundo livro. Já vou começar mostrando o melhor livro que tem, tá? Porque assim, não vou ficar enrolando, te segurando até o final do vídeo, não é esse o objetivo. Eu quero de fato ser muito claras nas minhas análises. E bom, esse aqui é o livro que eu mais recomendo, História Concisa do Brasil, tá? Tem um outro livro do Boris Fausto, que ele é mais detalhado. Aí já tem pessoas que podem começar a me criticar, Boris Fausto, não sei o que, não sei o que lá. A verdade é que é o seguinte, a verdade é que é o seguinte, todo autor vai ter haters, vai ter gente falando que ele não é bom, que ele tá falando mentira, é natural. Aí o que acontece? Aí vai naquele conceito que eu expliquei lá no primeiro vídeo do canal. O estudo de história, você não se baseia em um ponto de vista. Você estuda vários pontos de vista e soma com o fator comum, para você de fato descobrir o que é um fato histórico, tá? Então, basicamente é isso. Eu particularmente gosto da didática desse autor e também de alguns detalhamentos. Mas é claro que toda informação que ele falar aqui, você tem que verificar por meio de outras fontes, outros livros e tudo mais. 1942, eu acho que esse é o melhor livro, pelo menos que eu li até agora, que fala sobre a FEB, tá? Então, se você quer se aprofundar nisso, é o livro que eu indico. Tem esse livro também, A Nossa Segunda Guerra. Eu particularmente não gostei tanto assim, tá? Ele vai detalhar alguns pontos e tudo mais, só que o 1942 ele traz detalhes de conquistas e tudo mais, com um aprofundamento melhor. Mas de qualquer forma, recomendo, é um livro bom também. 1930, esse livro é bacana, ele vai detalhar uma coisa que assim, a gente nas aulas de história do colégio, ou sei lá, em outros momentos a gente vê em um pulo o que é 1930, né? Mas esse livro aqui ele vai de fato detalhar bem, ele vai falar dos conflitos, como é que começou e tudo mais. Então assim, eu recomendo muito para quem gosta desse tipo de assunto. Eu quis me aprofundar nesse assunto, não é um assunto que me brilha os olhos, né? Vou confessar, nossa, puxa, meu sonho é saber em detalhes 1930. Não, não é. Mas é um livro bom. Ele corresponde ao objetivo dele. Ele corresponde a querer falar sobre esse assunto aqui. Então, por isso que ele é um livro bom. Tem este outro livro, aí esse eu já não recomendo muito. Ele é bem basiquinho, bem superficial. É muito melhor você pegar aquele outro livro para conseguir aprender sobre essa revolução. Aqui a gente já está indo em um outro nível de livro, tá? Esse livro aqui, de fato, ele é muito bom. Ele, inclusive, é de um autor antigo. Então, a linguagem, o jeito que está escrito aqui é bem rebuscado, isso é até interessante, e ele detalha muito bem em relação ao Império. Mas não recomendo você começar por ele. Porque, por exemplo, quando você vai pegar um assunto
e você já começa ele muito aprofundado, você se perde. E esse livro aqui, ele não segue uma cronologia. Ele vai pincelando alguns momentos, falando de alguns assuntos. Então, assim, se você não conhece em detalhes a história do Brasil Império, você começar por ele, você vai ficar completamente perdido. Então, é um livro que eu recomendo, mas já em um outro momento de estudo que você tiver. Pôr no chão mesmo. Pousa limpa muito bem no chão. Movimento da Independência é um outro livro em relação a esse momento ali do Império. É um livro razoável ali, 3 de 5, não tem muito o que falar dele. Esse livro aqui eu já acho mais interessante, até porque ele é do Paulo Resulti. O Paulo Resulti ele é bom porque ele é um autor que tem uma linguagem bem simples de se entender, tá? Ele não, considera que você tem muitos conceitos anteriores. Ele vai explicando detalhadamente, só que ao mesmo tempo ele consegue avançar rapidamente. Tem um autor que leva essa didática por muitas e muitas páginas e você acaba perdendo, tipo assim, sim, vamos lá, meu amigo, fala logo, o que é que você tem para falar? Esse não, esse autor ele consegue equilibrar bem, então você não fica perdido com as ideias que ele apresenta, e é um livro que eu recomendo. Esse livro aqui do José Bonifácio, já não recomendo muito, eu acho que ele desvia muito o assunto, tá? Ele não foca tanto assim no personagem, ao mesmo tempo em que você vai, com certeza, aprofundar seus conhecimentos sobre José Bonifácio com esse livro, né? Até porque é um livro inteiro basicamente falando disso, mas por ele desviar muito o assunto, falar outras coisas, acaba ficando um livro chato ali, né? Se você ler anotando tudo que está sendo falado de José Bonifácio, você até consegue construir alguma coisa. Resumindo, o livro que era para ser dessa grossura, ele poderia ter, sei lá, 60% dessas páginas e concentrar mais a história do José Bonifácio, ia ser um bom livro. A Instalação de Portugal, esse livro eu recomendo demais. Você tá vendo aqui, ó, mancha, sabe o que significa? Achei num sebo. E eu recomendo muito você procurar um sebo na sua cidade e ir atrás de livros de sebo, porque realmente lá tem relíquias, tem coisas impressionantes que você vai procurar na internet e você não acha. Então, recomendo demais esse livro aqui. Ele vai detalhar algumas guerras, vai detalhar algumas ações ali que aconteceu no Brasil e também em relação a Portugal, obviamente, que você fica assim, nossa, nunca ouvi falar disso aqui, não com essa explicação e tal, então é um livro que eu recomendo bastante, é um nível de aprofundamento bem bacana. Esse livro aqui é bom também, ele é uma boa biografia sobre esse presidente que nós tivemos no regime militar, então se você quiser conhecer mais a história e feitos desse presidente, esse livro aqui é muito bom, também achei no sebo. Dom Pedro II é um livro que eu recomendo também, ele aprofunda bem o Dom Pedro II. Eu já vou recomendar aqui um próximo livro, que é do Paulo Resulti, tá? Que é também sobre Dom Pedro II. Eu li primeiro esse, depois esse, e eu acho que é um bom casamento, porque ele é uma boa introdução para quem não conhece com detalhes. Aí, por meio desse livro, você vai aprofundar seus conhecimentos. Aí depois você pega esse e aprofunda mais ainda. E o tipo de escrita é bem semelhante, sabe? Então você, de fato, parece que é como se fosse um aprofundamento de um livro com outro, assim, é bem bacana. É um bom casamento esses dois aqui, é como se fosse uma sequência, digamos. Falar também desse livro aqui, foi um dos primeiros, eu acho que foi o primeiro livro de história que eu li, de história do Brasil, Dom Pedro I, gostei bastante, tá? E recomendo, Paulo Resulti, sempre vou recomendar Paulo Resulti, porque eu gosto muito da didática dele, tá? Mas de qualquer forma, foi o que eu falei, sempre confira em outras fontes, siga outros autores, para você juntando o fator comum. Não estou falando que o que ele fala é 100% verdade ou algo assim do tipo, você tem que de fato recorrer a novas fontes, mas a didática dele, o estilo de explicação dele eu acho bem bacana, fica bem claro o que está acontecendo. Por último, então, esse livro aqui do Caxias, achei bem legal também, ele detalha coisas que você não vê do Caxias, até porque a gente não estuda muito Caxias na história do Brasil, mas era para estudar porque de fato ele foi muito, muito importante para o Brasil, tanto na parte militar, quanto também teve uma boa influência política, então temos que estudar mais Caxias. E às vezes, por exemplo, você está com dificuldade de entender algum tema de história, só que quando você aprofunda um personagem, ou quando você aprofunda um certo evento histórico, parece que tudo fica mais claro, tudo se encaixa, né? Quando você vê tudo muito superficial, você fica um pouco perdido, começa a confundir as ideias e tudo mais. Então, bom, eu não sei quantos livros deu vários livros, eu tenho outros livros também, depois eu posso apresentar, mas basicamente é isso, é um incentivo a você procurar bons livros de história do Brasil,
E é isso. Se eu pudesse, então, resumir, toda a minha recomendação seria História Concisa do Brasil, de Boris Fausto, e os livros do Paulo Resulti. Você somando isso, você vai ter um bom detalhamento da história do Brasil. Muito obrigado.